Olá, quarto ano. Vamos hoje falar sobre as grandes navegações. Pegue o seu livro de história e abra na página 66. E vamos assim falar sobre as grandes navegações. Vamos descobrir como foi importante ocorrer essas grandes navegações e conhecer também as principais expedições marítimas portuguesas e espanholas e as suas conquistas, e conhecer as viagens comandadas pelos navegadores Cristóvão Colombo e Pedro Álvares Cabral e seus desdobramentos. Nós vamos conhecer um pouco sobre a história das grandes navegações, o que ela trouxe de bom para esses navegadores e os povos. Iniciando aí no livro, você pode ler aí que no início do livro, da leitura, está assim: até os anos 1400, os europeus tinham limitados conhecimentos geográficos. Eles conheciam basicamente a Europa e as proximidades do mar Mediterrâneo, como algumas partes da África e da Ásia. Os oceanos eram poucos explorados, pois existia o medo dos perigos reais e imaginários em alto mar. Falando sobre os perigos dos meios que existia do medo e os perigos reais imaginados em alto mar, volte aí seu livro para a página 63 e você vai ver uma pintura onde ela é intitulada Monstros Marinhos e Embarcações. Foi uma gravura pintada em 1596. Nela aí retrata, como eles imaginavam que existia em alto mar. Olha aí os monstros marinhos, e esses monstros marinhos chegavam até a prejudicar as embarcações, não é? E para eles, esses monstros marinhos tinham dentes afiados e parecidos com elefantes, dinossauros e dragões. E esses animais eram fruto da imaginação das pessoas da época e poderiam representar os perigos envolvidos nas viagens marítimas. Então, esses animais não existiam, era fruto da imaginação deles. Mas também eu quero ressaltar e lembrar vocês que essas viagens não eram fáceis, não. Porque mesmo com tantos desafios, os navegantes europeus se aventuraram em expedições pelo Oceano Atlântico, movidos pela busca de riquezas, que eram especiarias e metais preciosos, e pela conquista de novas colônias e pela expansão do cristianismo. Quais eram, além disso, os perigos que eles enfrentavam? Eram as tempestades, não é? Em alto mar, as tempestades eram muito mais fortes e eles enfrentavam essas tempestades com seus barcos. Ou a questão da alimentação também, que era muito precária, por eles, às vezes, passarem muito tempo em alto mar, o alimento começava a acabar. Então, uma das dificuldades era, além de ter alimentação, manter esses alimentos de forma que eles pudessem ser utilizados por todos os tripulantes, porque muitas vezes esses alimentos se estragavam, porque não havia forma de conservá-los durante a viagem. Acontecia também muitos naufrágios, os barcos eram envolvidos pelas grandes ondas, pelas grandes tempestades, e aconteciam naufrágios e eles não voltavam mais porque morriam em alto mar. E também a questão da higiene, por a higiene ser precária, acometia-se também de muitas doenças, e essas doenças acabavam matando muitos tripulantes. Então vocês veem que não era fácil a vida desses navegantes em alto mar em busca de melhoria para a vida de todos. Havia tempestades, o alimento precário e mau estado de conservação, havia os naufrágios e também a falta de higiene, que acabava causando muitas doenças. Então vamos ver aí a viagem de Colombo, que é uma das viagens que nós vamos aprender, o que ocorreu durante as viagens de Colombo. Antes de fazer a leitura, eu quero que você dê uma olhadinha aí no mapa e você perceba a legenda que está no mapa. Perceba que a seta verde completa, é a viagem de Bartolomeu Dias. E olha aí o ano que ele fez essa viagem. Veja que a viagem de Cristóvão Colombo, que nós vamos falar, é uma linha tracejada vermelha, uma seta tracejada vermelha. Indica quando ele começou a fazer as grandes navegações do ano de 1492 a 1493. Veja que há uma linha, uma seta completa, e foi a viagem de Vasco da Gama. E logo depois você vai ver uma linha com a seta completa laranja, que foi a viagem de Pedro Álvares Cabral, que também nós vamos estudar, que foi em 1500. Então, voltando aqui ao texto, continuando lendo no mapa, você vê aí, que a viagem de Cristóvão Colombo, a seta em vermelho, olha, ele saiu de Lisboa da Europa, e indo para a Índia em busca de materiais. Mas olha o que ocorreu. Ele, além de ir para as Índias, não é que
para a Índia, ele fez outro percurso, ele adentrou o Oceano Atlântico e foi para o lado oeste e chegou a uma parte da América, não é, que hoje atualmente é chamada de América Central. E você vê aí o que mostra que ele chegou próximo a Cuba, hoje chamado Cuba, e logo depois ele retornou. Então ele pensou que havia sido chegado às Índias, mas na verdade ele não foi, ele errou o caminho, não é? E chegou em outro local, que foi onde ele chegou, hoje chamado de América, que seria América Central, mas depois ele retornou para Lisboa. Então, olhando aí no texto, que diz assim, a viagem de Colombo, em 1492, o navegador Cristóvão Colombo e sua tripulação, a serviço da Espanha, partiram em busca de uma nova rota para as Índias, navegando pelo Oceano Atlântico em direção ao oeste. Os espanhóis desembarcaram em uma ilha da atual América Central, chamada pelos nativos de Guaiani, mais batizada pelos europeus de Ilha de São Salvador. Eles pensavam ter chegado às Índias, por isso chamaram os nativos de índios. Então, eles chegaram no local onde havia pessoas sobrevivendo nesse local, que viviam ali, que eles chamavam, que eram nativos, e eles chamaram de índios. Perceba aí como foi a chegada de Cristóvão Colombo à América. Hoje, né, dado o nome de América Central. Vamos para a página 68 e hoje você vai ver sobre a nova visão de mundo e vamos ver do que se trata. Logo aí você vê duas imagens de mapa. O primeiro mapa em 1489, você percebe que esse mapa não retrata a América, não retrata o continente americano, retrata a Europa, a Ásia e a África. Olha a forma como eles viam o mundo, né? Como eles viam como eles construíram o mapa, e você percebe que não tem aí, olha, você olhando, não tem a imagem das Américas, ou seja, que é a América do Sul, América Central e América do Norte. Não há ainda as Américas. Passado um tempo, eles fizeram outro mapa, e já nesse mapa já consta, em 1507 foi criado outro mapa. Olha, aqui o primeiro mapa foi em 1489, e logo depois de muitos anos, foi em 1507, foi criado o segundo mapa, e nesse mapa já retrata, mas somente de uma forma imprecisa, de uma maneira imprecisa, a América. Então aí para os europeus, quando eles chegaram ao continente americano, a América ficou conhecida como Novo Mundo e a Europa como Velho Mundo. Por muito tempo, esse episódio ficou marcado como a descoberta da América, revelando uma visão eurocêntrica. E o que seria essa visão eurocêntrica? Uma forma de olhar o mundo e a história a partir do ponto de vista dos europeus. Então, sobre o continente, pois os europeus eles achavam que a América não existia antes que os europeus a conhecessem e desconsiderava os diversos povos indígenas que viviam ali naquele território e desenvolvia sua sociedade complexa. Então, você vê que a visão de Novo Mundo foi, a partir da descoberta da América, foi feito um mapa de uma maneira imprecisa e os europeus não deram o verdadeiro crédito aos povos que habitavam aqui, ou seja, a América já existia, mas ainda não tinha sido descoberta. E nas Américas viviam povos que eram os índios e viviam lá com a sociedade deles se desenvolvendo da forma deles de viver. Não é? Indo para a página 70, nós vamos conhecer a viagem de Pedro Álvares Cabral. Né? Voltando ao mapa, lá da página 66, você vai ver como foi a viagem de Pedro Álvares Cabral. Qual é a seta que representa? A seta laranja, né? Uma seta completa, que é a laranja. Perceba que ele saiu da Europa, de Lisboa, e ele foi percorrendo, afastando-se do continente africano, e de repente ele chegou de novo à América, só que ele chegou ali onde hoje é o Brasil, né, Porto Seguro, e ele aportou ali, ficou alguns dias, retornaram para Lisboa para avisar ao rei que eles haviam encontrado uma terra interessante, que poderia ter grandes lucros nessa terra. E logo depois a outra embarcação retornou ainda em busca de pedras, de materiais preciosos, né? Você vê que eles continuaram, passaram pelo temido Cabo da Boa Esperança, seguiram subindo, beirando a África, e logo em seguida eles chegaram à ilha de Calicut e depois retornaram. Então, para você não esquecer desse trajeto de Pedro Álvares Cabral. Então, Pedro Álvares Cabral, ele foi nomeado pela coroa portuguesa para comandar uma expedição para a Índia.
Então ele recebeu ordens para tomar posse em nome de Portugal das terras que encontrasse pelo caminho. Por isso que quando ele parou ali no território brasileiro, na América, que ele percebeu que ali poderia sair muitos lucros importantes, ele mandou de volta avisar o rei que tinha conseguido encontrar uma terra, mas não deixou de seguir o seu caminho indo para as Índias. Durante a viagem, em vez de seguir a rota para Calicut, Cabral desviou do caminho, pois naquela época suspeitava-se que ao sul do continente que Colombo havia alcançado, existiam outras terras. Então, assim, em 22 de abril de 1500, a frota chegou ao local que depois seria chamado de Brasil e reivindicou as terras para Portugal. Cabral aportou na região da atual cidade de Santa Cruz Cabralha, na Bahia, e deu o nome de Terra de Santa Cruz. Então, aí depois que Cabral aportou, ele foi tentar uma aproximação amistosa com os nativos daquela terra. Então, os nativos, percebendo os objetos, as indumentárias que os portugueses utilizavam, os portugueses foram e ofereceram para eles seus chapéus, colares e crucifixos. E os nativos, chamados de indígenas também, trocaram com eles cocares, arcos e flechas. Dias depois, os tripulantes de uma das embarcações da frota voltaram para Portugal, como falei, para dar notícia ao rei. E alguns homens ficaram em Santa Cruz Cabralha e o restante da expedição seguiu viagem para Calicut, na Índia. A expedição de Pedro Álvares Cabral fez parte de um momento histórico conhecido como as Grandes Navegações. Elas trouxeram muitas mudanças para os europeus e para os indígenas, como a utilização de novas rotas oceânicas, a chegada a um continente desconhecido e o contato com diferentes povos. Então, retomando aqui, nós vimos sobre a viagem de Colombo, que chegou às Américas, né? O primeiro a chegar às Américas, registrado aqui no nosso livro, não é? Mesmo assim, antes disso, ele havia os mapas em 1489, que não representava as Américas. Logo depois, em 1507, retrataram as Américas, mas de uma forma imprecisa, não é, que foi chamada de Novo Mundo, e a Europa foi chamada de Velho Mundo. Vimos a viagem de Pedro Álvares Cabral, que ele desviou do caminho, chegou no nosso Brasil, depois retornou para Portugal, e outra frota continuou indo para Calicut para as Índias, em busca de novas de mercadorias, não é? Então vocês viram que as grandes navegações ajudaram e muito no desenvolvimento das nações, não é? As novas rotas oceânicas chegaram ao continente desconhecido e o contato com diferentes povos. Então você vê aí a importância desse período das grandes navegações. Você vai continuar estudando esse conteúdo ainda por um tempo e lá no portal vocês vão saber lá quais são as atividades escritas que você vai fazer. Você vai fazer releitura e logo depois a atividade escrita. Até a próxima aula.